Você não controla o mundo, as pessoas, nem o algoritmo da vida, mas controla sua mente. Se você quer aprender como agir como se nada te abalasse, entenda que quando a autoridade mental entra em cena, o barulho lá fora vira silêncio aqui dentro. É esse domínio próprio que acende a força interior, dá foco e coloca você no trilho do propósito definido. Parece simples? É simples e trabalhoso. A boa notícia, com autodisciplina, calma e estratégia, dá para treinar essa força mental todos os dias. O problema é que a vida cutuca, críticas, julgamentos, pressão por aprovação. A mente sem treino reage no impulso. Com treino, responde com frieza estratégica. É aqui que Napoleon Hill aparece como mentor de bolso. Antes de buscar sucesso e riqueza do lado de fora, você precisa alinhar o lado de dentro. Autocontrole, disciplina emocional, consistência, persistência. Esse é o caráter invisível que no longo prazo decide o resultado. Se a sua jornada andou pesada, dor, adversidade, os famosos testes da vida, respira. A proposta deste roteiro é prática. Construir resiliência silenciosa, postura e liderança sem gritar com o mundo. Vamos falar de rituais simples, 2 minutos de silêncio antes de qualquer resposta. Micro-hábitos, ler 10 páginas, dia de Quem Pensa Enriquece. E um protocolo rápido de autoconsciência, pausar, observar, agir. Com fé, determinação e motivação, a transformação pessoal vira evolução silenciosa e o resto acompanha. A promessa é direta. Você vai aprender a parecer inalterável por fora porque estará inabalável por dentro. Não é sobre virar pedra, é sobre sentir e ainda assim escolher. Quando a mente governa, a vida obedece. Preparado para começar pelo que você realmente controla? Comecemos pelo domínio da mente como a única coisa que você controla. Você pode perder dinheiro, relacionamentos, oportunidades, mas nunca perde o comando daquilo que habita dentro da sua cabeça, sua mente. É aí que mora o verdadeiro campo de batalha. Quando alguém te provoca, quando a vida te empurra contra a parede, você tem 2 escolhas: reagir no impulso ou exercer autocontrole. É nesse instante que se revela a sua força interior, a autoridade mental que define se você segue firme ou se deixa ser arrastado pelo caos. O segredo é entender que nada lá fora tem poder, a não ser que você permita. É como manter um silêncio estratégico no meio de um turbilhão. Os outros gritam, perdem a calma, mas você respira, observa e escolhe. Esse simples ato de não entregar o volante dos seus pensamentos já é um ato de liderança. Quem não domina a própria mente acaba escravizado pelos cenários da vida. Treinar isso exige disciplina emocional diária. Pequenos hábitos, como iniciar o dia com alguns minutos de autoconsciência, podem mudar sua forma de enfrentar adversidades. Em vez de acordar e se jogar nas redes sociais, levante, respire e faça uma oração curta ou escreva uma frase de propósito definido. Isso fortalece seu caráter invisível, aquele que sustenta você mesmo quando ninguém está vendo. A vida vai continuar testando, não se iluda. Haverá críticas, desafios, dor e adversidade. Mas cada vez que você escolhe não entregar sua paz, constrói resiliência silenciosa. É como erguer um músculo invisível. Poucos percebem, mas é ele que vai sustentar todas as suas futuras vitórias. A mente treinada se torna sua fortaleza. E quando esse domínio se solidifica, você passa a caminhar com firmeza. As pessoas notam algo diferente, um respeito silencioso. Não é arrogância, é maturidade. É a postura de quem aprendeu a controlar o único território que realmente importa, o próprio interior. E é a partir dessa base que nasce tudo o que vem a seguir. Falemos da autoridade mental e da riqueza que nasce de uma ideia dominada. Antes de qualquer vitória externa, existe uma conquista invisível: vencer a si mesmo. Napoleon Hill dizia que toda riqueza começa com uma ideia.
Mas a diferença entre quem apenas sonha e quem constrói está na capacidade de manter essa ideia sob controle mental, lapidando-a com foco e autodisciplina. Não é pensar de vez em quando, é pensar com consistência até que o mundo não tenha escolha a não ser obedecer. Pense em um atleta olímpico. Ele treina há anos para alguns segundos de performance. O que o sustenta não é talento isolado, mas o hábito de repetir mentalmente o que deseja executar. É assim com qualquer projeto de sucesso. Você domina o pensamento, cria imagens claras do propósito definido e se recusa a desistir até que isso vire realidade. Essa é a verdadeira autoridade mental. O curioso é que muitas vezes ninguém vê. É o seu caráter invisível trabalhando em silêncio. Enquanto os outros correm atrás de atalhos, você cultiva ideias com persistência e resiliência silenciosa. Isso pode parecer entediante, mas é exatamente essa consistência que constrói liderança e diferencia quem alcança resultados sólidos de quem só vive de tentativa e erro. Para começar, escolha uma ideia e trate-a como semente. Escreva, leia diariamente, repita em voz alta antes de dormir. Não subestime o poder disso. Um simples hábito de repetir frases como "eu tenho domínio da minha mente e foco no meu propósito" pode, com o tempo, criar novas conexões neuronais e fortalecer sua força mental. É pequeno por fora, mas gigante por dentro. E quando você persevera, essa ideia deixa de ser apenas pensamento e passa a ser destino. É nesse ponto que o invisível começa a se materializar. A autoridade mental gera oportunidades, abre portas e transforma a dor e as adversidades em combustível. É assim que se constrói a verdadeira riqueza, de dentro para fora, e nunca o contrário. Autodisciplina é a ponte entre pensamento e realização. A maioria das pessoas tem boas ideias, mas poucas têm a autodisciplina necessária para transformá-las em realidade. É aqui que mora a diferença entre desejar e conquistar. A disciplina é quase invisível. Ninguém aplaude quando você acorda mais cedo, lê 10 páginas de um livro ou escolhe trabalhar no seu projeto em vez de desperdiçar horas em distrações. Mas é esse caráter invisível que sustenta todo o crescimento e prepara o terreno para o sucesso. Napoleon Hill sempre reforçou que sem disciplina não há como conectar o pensamento à ação. É como ter uma ponte quebrada. Você até enxerga o outro lado, mas nunca chega lá. A disciplina é justamente essa ponte sólida que liga o propósito definido ao resultado concreto. Cada pequeno hábito diário funciona como tijolo que sustenta a travessia. Sem isso, a vida se perde em promessas não cumpridas. Um exercício prático é criar rotinas simples. Por exemplo, definir horários fixos para estudar, praticar silêncio antes de responder em situações tensas ou dedicar 15 minutos por dia para revisar metas escritas. Esses rituais parecem pequenos, mas cultivam consistência. Aos poucos você percebe que a mente já não é refém da preguiça ou da distração e passa a obedecer à sua decisão com firmeza. Claro, a disciplina dói. O corpo pede descanso, a mente busca desculpas. Mas essa dor é passageira, enquanto o arrependimento dura uma vida. Quando você entende isso, a disciplina deixa de ser castigo e vira liberdade. A liberdade de escolher o que importa, de colocar energia no que realmente vai gerar transformação pessoal, de viver de acordo com o que você decidiu. E quando essa ponte está construída, nada pode impedir a travessia. A disciplina transforma a intenção em ação e a ação em destino. É aí que começa a mágica. O que antes parecia impossível passa a ser questão de tempo. E você percebe que o caminho da riqueza, da força mental e da verdadeira liderança não é glamour, mas persistência silenciosa. O silêncio é um campo de força e estratégia. O mundo é barulhento. Todo dia alguém te cutuca, te provoca, espera que você reaja.
Mas quem domina o silêncio entende que não responder é muitas vezes a jogada mais inteligente. Esse espaço de calma cria uma espécie de escudo invisível, uma força interior que protege contra impulsos destrutivos. É a diferença entre cair numa armadilha emocional e responder com estratégia e frieza estratégica. Napoleon Hill já dizia que o poder de pensar antes de falar separa líderes de seguidores. No silêncio, você ganha tempo. Tempo para refletir, alinhar a disciplina emocional e agir de forma calculada. Essa pausa curta pode mudar totalmente o rumo de uma conversa, de uma decisão ou até de uma negociação importante. O silêncio, longe de ser fraqueza, é prova de maturidade e domínio próprio. Um exemplo prático: quando alguém te critica injustamente, em vez de retrucar na hora, pratique segurar 3 segundos de silêncio. Respire, observe e só depois responda. Isso demonstra respeito, não apenas pelo outro, mas principalmente por você mesmo. Essa postura transmite liderança e desperta um respeito silencioso que não precisa ser imposto. Além disso, o silêncio funciona como combustível para a autoconsciência. No meio do caos, parar para observar seus próprios pensamentos é um treino de poder mental. É como se você limpasse o terreno antes de plantar novas ideias. Quanto mais você exercita esse hábito, mais se fortalece a sua capacidade de agir com firmeza e clareza em qualquer situação. E a beleza disso é que, ao praticar o silêncio, você se torna imprevisível. Enquanto os outros são guiados pelo barulho das emoções, você guia suas ações pela estratégia. Esse contraste constrói uma aura de respeito e dá a impressão de que nada te abala. E na prática, é exatamente isso. Nada te abala porque você aprendeu a usar o silêncio como arma invisível de superação. Força verdadeira não é ausência de emoção, mas controle dela. Muita gente acredita que ser forte é não sentir nada. Isso é mito. A verdadeira força interior não está em apagar as emoções, mas em dominá-las. Sentir raiva, medo ou tristeza é humano. Deixar que essas emoções assumam o volante é falta de autocontrole. Quem entende isso passa a usar os sentimentos como combustível, em vez de se tornar refém deles. Pense em um líder no meio de uma crise. Ele sente a pressão como qualquer pessoa, mas não se desespera. Mantenha calma, organiza a equipe, respira fundo e age com frieza estratégica. Essa postura inspira confiança. É assim que a disciplina emocional transforma situações caóticas em oportunidades de mostrar liderança e maturidade. Um treino prático é observar suas próprias reações. Da próxima vez que sentir vontade de explodir, faça uma pausa de 10 segundos. Use esse intervalo para identificar o que está sentindo e qual seria a melhor forma de responder. Essa simples prática já fortalece o poder mental e mostra que você não é guiado pelo impulso, mas pela estratégia. Vale lembrar que emoções mal administradas cobram caro. Uma palavra dita sem pensar pode destruir relacionamentos, carreiras e oportunidades. Por isso, cultivar autodisciplina nesse campo é essencial. O segredo não é deixar de sentir, mas aprender a canalizar as emoções para o crescimento e a superação. É dor transformada em direção. Quando você alcança esse nível de domínio, transmite uma aura de respeito e confiança silenciosa. As pessoas percebem que você não se abala facilmente e passam a te enxergar como referência. Isso não acontece por acaso, mas por persistência, consistência e o hábito de praticar o controle das emoções todos os dias. É esse tipo de força que molda grandes destinos. A liberdade de não precisar se explicar ou buscar aprovação. Uma das maiores conquistas que alguém pode ter é parar de viver em função da aprovação dos outros. Quando você entende o próprio propósito definido, percebe que não precisa justificar cada passo. Isso é maturidade e demonstra força interior.
Quem vive pedindo validação se torna escravo do olhar alheio. Quem se basta, caminha com firmeza. Napoleon Hill já dizia: quem tem clareza de onde quer chegar, não perde tempo tentando convencer. A vida já é cheia de testes e adversidades, e desperdiçar energia com explicações desnecessárias só enfraquece sua força mental. A verdadeira liderança vem de quem age com convicção, mesmo que o mundo não entenda. Essa é a beleza de ter autoridade mental. Na prática, isso significa se concentrar em autodisciplina. Em vez de gastar horas justificando por que você não saiu, por que não comprou algo ou por que decidiu trabalhar em silêncio, use esse tempo para avançar um passo no seu projeto. As pessoas podem até não notar agora, mas o resultado vai falar por você. E nada é mais convincente do que a prova concreta de sucesso. Esse desapego também fortalece sua calma. Quando não há necessidade de explicação, não há espaço para ansiedade. Você aprende a escolher suas batalhas e responder apenas quando faz sentido. Essa postura gera respeito, porque mostra que você não se deixa mover por opiniões passageiras, mas pela própria consistência. E com o tempo, essa liberdade se transforma em um escudo invisível. Você age com estratégia, pratica resiliência silenciosa e se mantém no caminho sem desviar. O mundo percebe, não é arrogância, é postura, é a certeza de quem sabe quem é e que não precisa provar nada para ninguém, porque a vida já está provando por ele. Críticas, julgamentos e ataques são reflexos da fraqueza alheia. Poucos entendem, mas boa parte das críticas não fala sobre você, e sim sobre quem as faz. Quando alguém ataca, geralmente está projetando inseguranças e frustrações pessoais. Napoleon Hill lembrava que a crítica injusta é muitas vezes um disfarce de admiração. A pessoa gostaria de ter a sua força interior, mas como não consegue, tenta diminuir. Reconhecer isso é essencial para manter o autocontrole. Em vez de se ofender, aprenda a observar. A crítica pode ser um termômetro. Quando você começa a incomodar, é sinal de que está crescendo. A resiliência silenciosa diante dessas situações se torna um diferencial. Não responder no calor do momento é prova de maturidade e uma forma de mostrar que sua energia está guardada para o que realmente importa. O propósito definido. Na prática, adote uma regra simples. Se a crítica não ajuda a melhorar, descarte. Se for construtiva, anote, reflita e use como ferramenta de crescimento. Isso mostra disciplina emocional e evita que você se desgaste em batalhas inúteis. O segredo é separar o ouro da areia, filtrar o que agrega e ignorar o que só tenta distrair. Essa postura gera algo poderoso: respeito. Quem critica esperando ver você desmoronar se surpreende ao encontrar calma e firmeza. Essa postura estratégica não só preserva sua paz, mas também constrói uma imagem de liderança sólida. Você se torna exemplo, não pelo que responde, mas pelo que escolhe não responder. E no final, as críticas acabam sendo combustível. Elas testam sua força mental, te treinam para o palco maior da vida, onde a pressão é constante. Cada julgamento superado sem perder o rumo reforça o seu caráter invisível. É assim que a dor das palavras alheias se transforma em oportunidade de superação e consolidação do seu sucesso. A dor e os testes da vida forjam o caráter. É fácil manter a calma quando tudo está bem. O verdadeiro desafio vem quando a vida coloca pedras no caminho. Dor, perdas, portas fechadas, traições, fracassos. Esses momentos são os famosos testes da vida. E por mais duros que sejam, eles escondem um presente disfarçado. A chance de forjar caráter invisível, fortalecer a força mental e crescer em resiliência silenciosa. Pense em um ferro bruto. Para virar espada, ele precisa passar pelo fogo e pelo martelo. Nós somos iguais. Cada adversidade funciona como calor que molda.
cada golpe como treino de domínio próprio. Se você foge desse processo, nunca se torna afiado. Mas se permanece firme, mesmo em meio à dor, sai do outro lado mais forte e preparado para liderar. Napoleon Hill dizia que dentro de cada fracasso existe a semente de um benefício equivalente. A chave está em olhar para o que te acontece com autoconsciência. Pergunte-se, o que essa situação está tentando me ensinar? Essa mudança de perspectiva transforma quedas em alavancas. A vida deixa de ser apenas sofrimento e se torna estratégia de evolução. Uma prática útil é registrar seus momentos de dificuldade. Anote como reagiu, o que aprendeu e como pode agir melhor da próxima vez. Isso cria clareza e reforça sua disciplina emocional. Ao revisar suas próprias batalhas, você percebe que muitas dores, antes vistas como fardos, foram pontos de virada que te empurraram em direção ao propósito definido. E quando essa consciência se instala, você começa a caminhar com uma confiança diferente. Não porque não sente, mas porque já sabe que pode suportar. Essa postura gera respeito e constrói uma imagem de liderança sólida. O mundo percebe que você não se abala fácil, porque já aprendeu a transformar a adversidade em crescimento. É a persistência silenciosa que transforma o destino. Existe um ponto da jornada em que tudo parece conspirar contra você. O cansaço bate, os resultados não aparecem, e a tentação de desistir parece lógica. É justamente aí que nasce a diferença entre quem para e quem alcança. A persistência silenciosa é a habilidade de seguir em frente mesmo sem aplausos, sem reconhecimento e muitas vezes sem certezas. É ela que muda o destino. Napoleon Hill destacou que a persistência é para o sucesso o que o carvão é para o fogo. Sem ela, qualquer chama se apaga. É o hábito de insistir no propósito definido, dia após dia, que constrói a força interior capaz de resistir à dor e às adversidades. Essa insistência não é barulhenta, mas constante e por isso poderosa. Um exemplo prático: pense em escritores que receberam dezenas de nãos antes de publicarem obras que mudaram gerações. Ou em empreendedores que faliram antes de erguer impérios. O que os manteve não foi sorte, mas autodisciplina e foco. Eles cultivaram a resiliência silenciosa de continuar tentando, até que o mundo não pudesse mais ignorá-los. Na sua vida, isso pode ser tão simples quanto não abandonar a leitura diária, não largar aquele projeto pessoal ou não desistir de trabalhar em si mesmo. Cada pequeno ato de consistência fortalece o caráter invisível que sustenta grandes conquistas. É como construir um muro, tijolo por tijolo, até que a estrutura esteja firme o bastante para resistir a qualquer tempestade. E o mais bonito é que, depois de atravessar esse vale de silêncio, vem a virada. O que parecia impossível começa a acontecer. As portas se abrem e o resultado aparece. Não porque tudo ficou mais fácil, mas porque você se recusou a parar. Esse é o segredo. A persistência muda a rota, redefine a história e transforma o destino. Propósito definido e caráter invisível sustentam os grandes líderes. Grandes líderes não são construídos diante das câmeras, mas nos bastidores. O que sustenta a imagem firme é o que ninguém vê: caráter invisível, autodisciplina, consistência. Quando você tem um propósito definido, cada ação se alinha a ele. Isso cria clareza, foco e elimina distrações. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer o que importa todos os dias. Napoleon Hill mostrou que as maiores conquistas nasceram de pessoas que sabiam exatamente o que queriam. Essa clareza dá direção até nos momentos de dor e adversidade. Quem tem propósito não se perde em críticas ou busca de aprovação, porque já está comprometido com algo maior. É como ter uma bússola interna que guia cada passo, mesmo quando o mundo tenta empurrar para fora do caminho.
Na prática, propósito é definido quando você escreve seus objetivos, revisa diariamente e conecta cada pequena ação a eles. É acordar cedo, não porque está na moda, mas porque sabe que isso te aproxima do resultado. É dizer não para convites que não fazem sentido, porque o sim está reservado para a sua missão. Essa clareza fortalece a força mental. E o caráter invisível é a cola que mantém tudo de pé. Ele aparece quando você cumpre promessas feitas apenas para si mesmo, quando trabalha em silêncio, quando escolhe a resiliência silenciosa em vez do atalho fácil. Esse conjunto de hábitos invisíveis gera um respeito silencioso, porque as pessoas sentem a firmeza de quem age de acordo com valores sólidos. No fim, é esse casamento entre propósito definido e caráter invisível que constrói uma vida de verdadeiro sucesso e riqueza. Não se trata apenas de conquistas externas, mas de uma transformação interna que transborda. E quem escolhe viver dessa forma se torna, inevitavelmente, referência de liderança, respeito e poder mental. Chegou o momento de transformar tudo isso em prática. Você já percebeu que o verdadeiro campo de batalha está dentro de você, na mente, no autocontrole, no silêncio e na capacidade de sustentar um propósito definido, mesmo quando ninguém está olhando. Agora, a pergunta é: como você vai aplicar isso no seu dia a dia? Vai escolher reagir como sempre ou assumir a postura de quem decide seu destino? Pense. Qual é a área da sua vida que mais exige força mental agora? Onde você precisa exercitar mais disciplina emocional e menos impulso? A resposta está com você, e só você pode decidir treinar essa resiliência silenciosa até que se torne parte natural do seu caráter. A partir de hoje, cada crítica pode ser vista como treino, cada dor como combustível, cada teste como forja do seu caráter invisível. Não espere condições perfeitas. Comece no silêncio, no pequeno hábito, no primeiro passo firme em direção ao seu objetivo. O poder já está em suas mãos, ou melhor, em sua mente. Então, escolha agir como se nada pudesse te abalar. Não porque você é imune, mas porque aprendeu a dominar aquilo que controla. Seus pensamentos, suas reações, suas decisões. Esse é o segredo dos grandes líderes e da verdadeira riqueza. Se inscreva no canal Riqueza e Poder e ative as notificações.